Olá, pessoal. Hoje eu vou conversar com vocês sobre visitas a outros cientistas. Tá? A experiência com isso, ela é bem pontual, visitas curtas, às vezes uma tarde, né? Um período curto, no máximo um dia. E são visitas que você obviamente não vai fazer a um só, né? E nem repetidamente com um só, pode acontecer também, mas que elas trazem um bom aprendizado para a gente. Tá? Eu fiz algumas visitas dessas, a maioria no exterior. Né? Eu vou começar falando aqui do Brasil. O Brasil, eu, já bem no início da minha carreira, né, eu estava nos primeiros 10 anos de carreira ainda, e eu é, comecei a visitar o departamento de fisiologia, né, fisiologia animal, da USP em São Paulo. Tá? Eu ia lá, tinha bons nomes lá, pessoas importantíssimas, e eu ia, uma vez eu ia de manhã, voltava à tarde, toda quarta-feira, eu ia lá para conversar. Eles achavam inicialmente, você quer fazer? Vamos fazer uma pesquisa junto? Eu falei, não, pesquisa junto, quero conversar. Né? Conversar sobre ciência, conversar sobre pesquisa, enfim, sobre política científica. Não é fazer politicagem, não, é conversar. Né? Então eu ia com algumas pessoas, não com todos, evidentemente, no cafezinho ali você acabava conversando com outra pessoa, e isso te trazia visões diferentes. Conversava de tudo. O Dr. Erasmo Garcia Mendes, uma pessoa muito culta, uma pessoa, né, fantástica, já falecida, infelizmente. E eu fui várias vezes visitá-lo, até de cartas psicografadas, ele mostrava para mim coisas assim, discutia de tudo, né? E ele era uma pessoa realmente muito importante, tá? Conversei lá com outras pessoas, ah, enfim, com o Gilberto também, um outro professor da área de neurofisiologia, né? Também com ele eu participei de uma forma um pouco mais assídua, né? Semanalmente, de alguns seminários que ele fazia na hora do almoço com os alunos. E o que você espera disso? Não é ir lá bater papo, falar de futebol, não é nada disso. Discutir coisas de ciência, dúvidas que tem, não necessariamente da especialidade, mas também da especialidade, né? E você vai vendo pontos de vista diferentes. Isso eu pegava o ônibus em Botucatu, ia até São Paulo, chegava lá, né? Ia para o departamento, ficava ali, às vezes esperava um pouquinho, chegava alguém, conversava, né? Com alguns a gente já deixava marcado, outros dependia se tinha possibilidade, você batia um papo também e tal, o que você está fazendo, como é que é isso, tá. E o objetivo era esse, tá? Então a coisa começou por aí. E lá foi o lugar que eu mais visitei. Visitei outros lugares também no Brasil, mas esse foi o lugar que eu mais visitei, tá? Que era a minha área, fisiologia comparada e tal. Naquela época eu estava investindo na fisiologia comparada e fiquei nisso por muito tempo, né? Agora, no exterior também, entende? Então eu fazia isso. Muitas vezes eu mandava meus alunos fazer uma bolsa sanduíche lá, eu pegava um espaço que me sobrava, ia com o dinheiro do próprio bolso, né? Comprava passagem e ia e visitava algumas pessoas. Por exemplo, quando eu fui na Inglaterra, né? Visitei um dos papas na questão de stress em peixes, que ele estava já herdando de um outro pesquisador, Pickering, que era mais papa ainda, né, na história, né? E mandei minhas alunas para lá, aluno e alunas, e fizeram, 3 pessoas pelo menos foram para lá, né? E eu passei um mês lá visitando esse professor, perguntava uma coisa, mas eu estava de férias, mas eu estava ali, entendeu? Pegando coisas que poderiam ajudar, algumas dicas, isso, aquilo, né? De lá eu fui na Escócia também, fui visitar uma pessoa que eu conhecia da literatura, a outra que era a Felicity Huntingford, que era a pessoa mais top na minha área de pesquisa, ela não estava lá, né? Nessa época que eu fui não tinha nem e-mail, então era difícil você agendar essas coisas, e eu não encontrei a Felicity, mas alguns anos depois, em 2000, ela me convidou para ir dar uma palestra num evento na França,
e aí no interior da França, né? E eu acabei conhecendo a Feliz, uma pessoa muito gente fina, muito legal, né? Conversa algumas coisas, estagiário, como é que orienta, como é que é isso, como é que é aquilo, porque você está falando com pessoas muito melhor que você. Então você tem que ficar querendo aprender com elas, não é? Mas lá eu também conheci esse outro rapaz com que a gente conversou de fato, fomos almoçar junto depois e tal. Ele mostrou o departamento, uma série de coisas, e tudo isso é muito rico. Eu lembro que nós discutimos nossos dados de pesquisa com ele. Eu até estranhei, porque eles levam o cachorro, muitos deles levam o cachorro para o escritório deles na universidade, né? Já tinha um cachorrão imenso, eu falei, nossa, mas o cachorro inglês, ele não late, ele se comporta, é bem regradinho ali, coitado, né? Mas esse professor, um cara muito bom, posteriormente, teve uma época que ele, no futuro, ele até chegou, uns 10 anos depois, ele até chegou a ser revisor de um artigo meu numa revista, e ele negou o trabalho. Ele negou o trabalho e até assinou embaixo, dizendo que tinha sido ele que tinha analisado, né? Então você vê que não tem essa história de, ai, vou passar porque é meu amigo, né? Porque ele mantinha correspondência, ou vou negar porque é meu inimigo, ou olha, se eu vou negar meu amigo, é melhor que ele não saiba que fui eu. Não tem isso, não tem isso. Pessoas competentes, elas não se escondem. Quem se esconde são os ratos, as baratas, esses se escondem. Saem correndo, pegam uma coisinha, uma comidinha escondida e volta. Fica nos esgotos, né? Mas pessoa competente não precisa ficar se escondendo assim, né? E faz o que deve ser feito, e certamente descansa em paz, né? Dorme tranquilo, ok? Fomos também no País de Gales, tinha uma pessoa que era uma referência muito importante lá no País de Gales, também visitamos, ele tinha umas teorias meio malucas lá, eu também tinha outras, mas a dele devia ser melhor que a minha, né? E conversamos também um meio período ali, né? Posamos lá no País de Gales e depois acabamos, né, vendo isso daí e tal. Depois, na França não tive contato não, mas eu lembro que nos Estados Unidos foi o último país que eu comecei a interagir como pesquisa, foi o último dos últimos, né? Mas no Canadá eu tive uma boa experiência. Eu fui com um casal, que o marido não era meu estagiário, era de outra colega minha, mas a esposa dele era minha estagiária, minha pós-graduanda, e nós fomos visitar uma colega nossa, que é uma professora hoje, aqui no departamento que eu era professor, e fomos visitá-la, porque ela estava fazendo a bolsa sanduíche do doutorado dela. O doutorado dela ela fez em 3 laboratórios. Era um ano de bolsa sanduíche, e nesse um ano ela ficou em 3 laboratórios e conheceu 3 realidades de pesquisa. Foi muito interessante para ela. E num desses lugares que ela estava, em Edmonton, nós fomos visitá-la, e de Edmonton nós fomos até British Columbia, ou seja, mais ou menos ali do meio do Canadá, para oeste, né? Nós fomos percorrendo e parando em vários pontos que possuíam pessoas que a gente tinha tido contato. Aí sim nós tínhamos já feito contato por e-mail. Fizemos contato por e-mail, então nós tínhamos já uma agenda organizada. Tinha até um lá que era uma estrela e tal, e essa pessoa era autora de um livro muito famoso na minha área, e nós fomos, só conseguimos, na hora do almoço ele poderia nos atender, porque ele fazia reunião na hora do almoço, num certo dia. Então a gente combinou nesse dia, chegamos lá, assistimos a reunião, a apresentação de trabalho, coisa e tal, e depois disso conversamos um pouco com ele, mas não foi muita coisa, né? E passamos. Eu tenho a lista de todo mundo que eu visitei, aquela coisa toda que você vai anotando, né? Fomos até que chegamos em British Columbia. Lá eu conheci uma pessoa que eu admiro muito até hoje, que é o Larry Dill, que é a pessoa que publica pouco e é muitíssimo citado, tá? Hoje ele deve estar com mais de 18 mil ou 19 mil citações recebidas, com apenas 160 artigos no Web of Science, alguma coisa assim, tá? Então ele tem uma eficiência muito grande. E ele nos disse uma vez que ele publica pouco porque ele escolhe os artigos que ele quer entrar. Ok? Ele escolhe os artigos, 2, 3 por ano, está de bom tamanho, e tem mais pessoas do laboratório do mundo inteiro, né, trabalhando com ele,
e fazendo pesquisas ali. Uma das minhas alunas foi lá trabalhar posteriormente com ele. Ele veio um dia para Botucatu também, pessoa muito gente fina, né? E você vai conversando com essas pessoas, conversamos com outros nesses cenários também, que eu não me lembro agora, mas assim, vários até de interesses de outros organismos de estudo, insetos, né? Aranha, aracnídeos, na verdade. Um dos estagiários, o marido da minha estagiária, quando foi no Canadá, ele trabalhava com aranhas. E é difícil de achar lá, né? Porque é um ambiente que não tem muitas aranhas, e achar um especialista em aranha lá. Mas achamos e fomos lá visitá-lo, ou ele foi visitá-lo, se eu não me engano. Mas é uma experiência muito rica. Então eu digo o seguinte: fazer estágio no laboratório é importante, é legal, vale a pena. Fazer visitas rápidas também, quando você já tem um certo grau de amadurecimento. Você está muito no começo, você não vai poder fazer grandes coisas, né? Mas fazer essas visitas rápidas são importantes. Você conhece várias coisas. Eu ia nas bibliotecas, via um monte de coisa, comprava alguns livros, eram caros, né? Mas comprava algumas coisas, trazia, e era uma realidade diferente que a gente vivia. Não ficava indo em pontos turísticos, às vezes ia alguma coisinha ou outra para dizer, estão aqui, vamos passar, né? Mas o foco não era esse, o foco era ir para visitar. E geralmente em períodos de férias e com o dinheiro do próprio bolso. Se eu fosse pedir para fazer uma excursão assim, um financiamento, eu duvido que os detentores do poder que dariam ou não o auxílio iriam aprovar. Falar, esse cara vai lá passear, né? Mas então eu gastava no meu próprio bolso, no meu horário de férias, então não tinha problema, que isso daí ficava comigo mesmo. E essas são coisas que a gente faz. Por que a gente faz? Porque nós somos bobos? Não. Porque dentro da nossa atividade está o nosso ideal. Então eu estou fazendo aquilo por mim, tá? Dentro da atividade. Então, por quê? Porque é o meu ideal, eu quero fazer aquilo. Ainda bem que eu posso fazer aquilo. Quantos que gostariam de trabalhar no seu ideal e não conseguem? Quantos? Muitos. Então nós somos privilegiados, tá? De termos a oportunidade de, como cientistas, estarmos trabalhando no nosso ideal. Se não é o seu ideal, pula fora, vai fazer outra coisa, busque trabalhar no seu ideal se você tem a oportunidade. Se você não tem, olhe para o seu trabalho e ache o que tem de melhor nele e se valorize por isso e siga em frente. Não é todo mundo que vai ter a oportunidade de trabalhar exatamente naquilo que gosta, ok? Então, eu acho que nós temos que reconhecer as coisas boas que a gente tem, entender que não é todo mundo que tem, mas valorizar. Valorizar e fazer direito. Fazer direito porque é o mínimo que a gente pode fazer em retribuição a certas oportunidades que a vida nos dá, certo? Então, gente, é isso e espero que vocês consigam tirar reflexões interessantes dessa fala aqui para vocês, ok? Que ela é sempre para vocês fazerem coisas que achem interessante, beleza? Então, até a próxima. Obrigado por estar aí, estar seguindo a gente, estar curtindo os nossos vídeos. Obrigado.